paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Esse tempo que nós reservamos todos os dias para conhecermos mais a palavra do Senhor. Estamos fazendo isso juntos, você aí na sua casa, eu aqui no estúdio, e nós temos sido muito abençoados com isso, né? Conhecendo a palavra do Senhor. Projeto eterno de Deus para a salvação do homem, para a nossa salvação, está registrado na sua palavra. E nós precisamos conhecê-lo. É claro que o Senhor tem muitas revelações para trazer a todo o seu povo, mas nós precisamos ler a palavra do Senhor e temos feito isso juntos. Isso tem sido uma maravilha, uma bênção para nós. Estamos na nossa leitura que é sequencial, no segundo livro dos Reis, e hoje nós vamos ler o capítulo 7, segundo livro dos Reis, vamos ler o capítulo 7. Nós, no episódio anterior, lemos o capítulo 6, falando ali de uma grande fome na cidade de Samaria, e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 7, segundo Reis, capítulo 7. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo:
fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém, irmãos? Terminamos então assim a leitura do capítulo 7 do livro de 2 Reis, nessa leitura que nós estamos fazendo e vendo aqui um grande livramento que o Senhor deu ao povo de Israel. A cidade de Samaria estava cercada pelos sírios, não havia mais alimento dentro da cidade e o Senhor confundiu o arraial dos sírios do lado de fora com um barulho que eles acharam que eram exércitos que estavam vindo contra eles, e eles fugiram e deixaram ali todo o despojo, alimento, roupas, e isso foi para dentro da cidade de Samaria, foi um livramento que o Senhor deu. E nós encerramos aqui o nosso episódio de hoje. No próximo nós vamos prosseguir a leitura no capítulo 8 do livro de 2 Reis e vamos acompanhando dia após dia a leitura da Palavra de Deus, o nosso programa Leitura da Bíblia, porque isso tem sido uma bênção para a nossa vida. Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.